Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo, nós vamos retomar o conteúdo sobre relações ecológicas. Vem conferir comigo. Vamos observar essa imagem aqui, ó, formiguinhas, né, que vivem em sociedade. Qual a contribuição delas para a natureza, né? Então, elas movimentam toda ali a parte interna, ali o subsolo, na construção de suas galerias. Elas revolvem o solo, deixando ele ali em ótima condição para receber oxigênio, também para receber água, né? E para a fixação destes mesmos ali em raízes das plantas. Então elas ajudam ali, elas contribuem com a manutenção das plantas, sem contar que elas são ótimas dispersoras de sementes, né? Fazendo assim com que as espécies vegetais vão se propagando, evitando que elas entrem em extinção. Então as formigas são muito importantes por esses aspectos também para a natureza, né? Quero falar para você das relações intraespecífica harmônica, aquela relação que ocorre dentro da mesma espécie, indivíduos da mesma espécie que se relacionam, né, e se colaboram ali mutuamente. Sociedade e colônias. Então a sociedade nós temos os exemplos das abelhas, também das formigas. Vivem em sociedade, uma ali colaborando com a outra, para o bem de todos, sem que haja danos, por isso que é harmônica. E também os corais de Recife, né? Aqui há uma dependência da relação entre eles, não vivem isoladamente. É uma relação dentro da mesma espécie, uma relação harmônica, né? Já neste caso aqui, uma relação dentro da mesma espécie, no entanto, é uma relação desarmônica. O canibalismo, né? Uma ação que um animal dentro de uma mesma espécie tem de comer, se alimentar do outro. O exemplo da fêmea do louva-a-Deus, que ela pode se alimentar do macho antes, durante ou depois da cópula. E um outro tipo de relação intraespecífica é a competição. Dois indivíduos de uma mesma espécie disputando algo que pode ser água, a parceira sexual ou até mesmo o espaço onde eles se encontram. Falando agora das relações interespecíficas, trata-se de espécies diferentes e neste caso aqui, relações harmônicas, a protocooperação e o mutualismo. Então a gente tem aqui como exemplo, na protocooperação, o crocodilo e o pássaro. Depois de se alimentar, né? Depois que o crocodilo se alimenta, o pássaro vai retirar aqui os restos de alimentos da boca do crocodilo e aqui ele está realizando duas funções simultaneamente, se alimentando e fazendo a higiene bucal do crocodilo. É uma protocooperação, uma relação ecológica entre espécies diferentes, harmônica. Aqui no mutualismo há uma dependência entre as espécies envolvidas, elas não vivem de modo separado. Fungos e algas, né? Essa associação que forma os líquens, um depende do outro. As relações interespecíficas harmônicas, também inquilinismo e o comensalismo. O inquilinismo, ele está envolvido com abrigo e suporte. No caso aqui das orquídeas, por exemplo, que vivem sobre os troncos, né, das árvores, sem prejudicar as árvores e ela vai obtendo ali abrigo e suporte. O comensalismo, né? Nós temos aqui o exemplo do tubarão e a rêmora. É uma relação ecológica entre espécies diferentes que está relacionada com a alimentação. As rêmoras aqui, por exemplo, se alimentam do resto de alimento que o tubarão vai soltando aqui pela sua boca. As relações interespecíficas desarmônicas, predação é uma, indivíduos entre espécies diferentes que se relacionam. O predador, que é uma espécie que vai se beneficiar da presa, né, que vai ser capturada e vai servir de alimento. E nós temos aqui nessa imagem a representação da predação. Relação interespecífica desarmônica, ainda a gente fala de mais uma, que é a competição. Indivíduos de espécies diferentes, que no caso aqui estão disputando por alimento. Mais dois tipos de relação desarmônica é o amensalismo e o parasitismo. No amensalismo, o indivíduo, ele libera uma substância, no caso aqui das algas, libera uma substância tóxica que vai inibir e prejudicar os outros indivíduos que vivem nesse ambiente aquático. E o parasitismo, né? O parasita se instala no hospedeiro, obtendo ali alimento e proteção e vai prejudicar, sim, de um modo muito agressivo o hospedeiro. Neste vídeo nós falamos
sobre a retomada de conteúdo e tratamos de relações ecológicas. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!